Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira, semana que promete algumas novidades importantes. Bom, vamos começar que hoje começa também o Ano Novo Lunar Chinês. A China para agora até domingo. Só volta a funcionar na segunda-feira. É o grande feriado anual dos chineses, para tudo. Hoje não tem bolsas funcionando na China. E a China cai fora do mercado também, obviamente. É feriado por lá e isso, claro, acaba tendo um impacto nos preços. No caso aí da soja, a China é o principal comprador mundial, o impacto é de afrouxamento dos preços. E é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na análise do mercado desta segunda-feira. Então, o Agrimercado começando, o Agrimercado é o mercado agrícola e financeiro também no meio do dia, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Bom, a gente começa o programa de hoje, portanto, conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro, mostrando aqui que o dólar está operando em queda forte, novamente nesse início de tarde, menos 0,9% nesse momento, R$ 5,34 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações da B3, com estabilidade nesse momento, nem para cima nem para baixo. Lá fora, como eu disse, não funciona mercados chineses, então a China está fora do mercado, isso tem sempre algum impacto em afrouxamento dos negócios, tanto no mercado agrícola quanto no mercado financeiro. Então, Bolsa de Xangai não funciona. O Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones operando com leve alta de 0,2%. O índice DAX, Bolsa de Frankfurt na Alemanha, fechando com alta de 1,1%. Dólar Index com queda, menos 0,4%. Mercado de ouro subindo, ouro com alta de 0,5%, R$ 1.794, dólares a onça Troy. Bom, mercado de câmbio, voltando aqui um pouquinho para trás, na expectativa, assim como o mercado de ações, da divulgação da decisão do Copom. Tem reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central essa semana. Começa amanhã a reunião, continua e termina na quarta-feira, quando o Banco Central deve anunciar, segundo a expectativa da maior parte dos analistas, um novo aumento forte na taxa de juros, falam em 1,5%. A taxa passaria, então, dos 2 dígitos, vai lá para 10,75%, caso se confirme essa nova valorização, essa nova alta por parte do Copom na taxa básica de juros, que é a Selic. Tudo claro com o objetivo de segurar a inflação, que continua subindo, e com a expectativa dos analistas também de alta. A gente vai ver daqui a pouquinho o Boletim Focus do Banco Central com as novas expectativas dos analistas do mercado financeiro, consequentemente dos investidores, sobre o comportamento da taxa Selic e outros indicadores da economia, entre os quais o próprio PIB brasileiro para esse ano. Bom, mercado de commodities agrícolas, soja operando em alta, 0,6% agora há pouco na Bolsa de Chicago, já esteve mais firme, estava subindo mais de 1,1% no início dos negócios. Como eu disse, a ausência da China no mercado tem algum impacto de amortecimento no comportamento dos preços, particularmente no caso da soja. Caso contrário, a soja estaria operando com alta mais fortes ainda. De qualquer forma, o mercado segue aí refletindo as preocupações com a safra sul-americana. Novos números que surgem aí são preocupantes. Na Argentina, acabou de sair aqui uma estimativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, falando em perdas na soja de 9 milhões de toneladas, no milho de 8, e tem gente que acha que está sendo otimista ainda. E no Brasil não é muito diferente. Somando tudo, América do Sul, com Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, se fala em 25 a 30, mais para 30 do que para 25 milhões de toneladas perdidas. Pelo menos essa é uma impressão preliminar, não é um levantamento de campo, nem muito menos oficial, que ainda não tem, mas é uma expectativa que corre no mercado em função do tamanho do estrago feito pelo clima. Então, soja operando com alta, 0,6% agora há pouco em Chicago. Milho estava subindo, agora deu uma pequena recuada, aliás, até não foi tão pequena, caindo 1,1% agora. Pessoal aproveitando para dar uma faturada, chamada realização de lucros, aproveitando que o preço subiu. Trigo também estava subindo, agora dá uma recuada de 1,8%. Na Bolsa Nova York, o algodão subindo fortemente, o algodão está bem inflacionado, algodão com alta de 1,8%. Acompanha em parte o comportamento do petróleo. Falando nisso, eu esqueci de falar do petróleo. O petróleo estava operando com alta, batendo perto dos $90 o barril,
está dando uma pequena recuada agora de menos 0,1%, está em 88,40 a cotação do combustível. De qualquer forma, o algodão ainda reflete em parte esse comportamento, além de previsões de safra americana menor. Está falando dos Estados Unidos menor, os Estados Unidos são os maiores exportadores mundiais de algodão, e isso acaba impactando no mercado. Então, o algodão subindo agora há pouco 1,8%. Ainda na Bolsa de Nova York, o café estava estável agora há pouco, começou o dia com pequena queda, agora está praticamente estável, o arábica pelo menos. O açúcar cai 0,9%, está passando por uma correção depois das altas da semana anterior. Suco laranja está caindo bastante também, 2,7%. E o cacau, um leve alta de 0,3%. Dito isso, vamos para outro assunto aqui que é fundamental, todo mundo de olho na situação, que é o clima no Brasil e na América do Sul, que preocupa o mundo inteiro. Eu converso agora com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, que retorna de merecidas férias, que ele gostaria que fosse mais comprida, mas não deu. Aí de volta para nos dar o recado sobre a situação do clima e dos produtores. Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado pelo retorno. Bem-vindo, como sempre, aqui no nosso programa. Conta para a gente, Marco Antônio. Melhorou a situação aqui no Brasil, pelo menos, Marco Antônio? Muito boa tarde. Olha, Silmar, boa tarde a todos. Eu falo que eu queria tirar umas férias até passar, até normalizar o clima, né? Quem sabe assim, né? Então, ou seja, só esse restinho de ano aqui, só brincar. Mas olha, Silmar, vamos lá. Choveu semana passada no Rio Grande do Sul, mas chuvas muito irregulares ainda. Estamos com excesso de chuvas em toda a região central do Brasil, né? É só ver as manchetes que estão surgindo aí, né, nos noticiários sobre os estragos provocados pelas chuvas em São Paulo, algumas regiões de Minas, né? E o pessoal do Mato Grosso, do Goiás, também com dificuldades no dia a dia aí, tanto da colheita da soja quanto do plantio do milho, em relação ao excesso de chuvas que vem ocorrendo desde aí da semana passada. Né? E a tendência não é muito diferente para essa semana, viu, Silmar? A tendência ainda é de chuvas bastante volumosas ao longo de toda essa semana sobre grande parte da região centro-norte do Brasil, ou seja, sudeste, centro-oeste, Mato Piba, né, com muitas chuvas ainda ao longo dessa semana, dificultando aí o pleno andamento da colheita da soja e plantio das lavouras de segunda safra, enquanto o sul do Brasil, e aí eu incluo também o sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, todo esse cone sul, com zero de chuvas, temperaturas em elevação e chuvas somente na sexta-feira, quando uma nova frente fria estará avançando, e aí sim levando chuvas um pouco mais generalizadas ao sul do Brasil, viu, Silmar? Para Marco Antônio, essas chuvas que a gente viu acontecer aqui no sul do Brasil e também nos países vizinhos, não foram suficientes, você diria, para estancar os prejuízos, ou deu uma parada pelo menos, e agora tem que esperar a chuva nova? Olha, Silmar, não posso falar que estancou pelo seguinte, essas chuvas não foram generalizadas. Tem áreas aí, tem produtores que receberam volumes até expressivos, acima de 40, 50 milímetros, mas tem produtores que não recebeu nada de chuvas e já tem produtores há mais de 70 dias sem receber uma gota de chuvas. Então, falar que estancou as perdas, não dá para falar, porque teve muitas áreas ainda que não receberam volumes de chuvas no sul do Brasil e tem que esperar agora essa nova frente fria de sexta-feira para ver se tem chuvas para essas áreas que não pegaram chuvas na semana que vem. Então, falar que estancou, acho muito imprudente falar isso, mas que, lógico, para as áreas que receberam alguns volumes, essas chuvas foram realmente significativas ou, pelo menos, aliviaram partes aí, isso sim. As notícias que eu tenho aqui, parece que de Santa Catarina até o Mato Grosso do Sul, a situação é melhor que a do Rio Grande do Sul, ou seja, as chuvas foram mais abundantes. É isso mesmo, Marco Antônio? Exatamente. A gente estava vendo aqui pelos mapas. Realmente, se você pega Santa Catarina, Paraná, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, choveu até que relativamente bem. Lógico, com muita variabilidade entre as localidades, mas choveu bem, Silmar. Então, de uma certa forma, as chuvas
para essas áreas foram melhores do que para o Rio Grande do Sul. E a tendência agora para essa sexta-feira não é diferente. Chove no Rio Grande do Sul? Até chove, tanto na sexta quanto sábado e domingo, mas ainda muito irregulares, ou seja, pode chover 50 para 1 e numa área vizinha 0. Ou seja, o fato da laninha ainda estar persistindo, isso tira um pouco a pressão de chuvas do sul do Brasil e, lógico, deixa as condições não tão favoráveis ao pleno andamento da safra de soja, que já tem perdas bastante significativas, já se fala numa produção aí em torno de 132, 133 milhões de toneladas, Silmar. Agora, isso específico do Rio Grande do Sul, esse quadro aí de chuva irregular também inclui a Argentina, por exemplo, Uruguai, Paraguai, ou é um bolsão específico aí do estado gaúcho? Não, Silmar, isso também pode colocar o argentino e o Paraguai nesse bolo também, tá? E o oeste de Santa Catarina, né? Lógico que algumas regiões do Paraguai, mais a região central e norte do Paraguai, chove muito mais do que o extremo sul, né? Mas, de uma forma geral, as condições ainda vão ser muito aquém do que deveria ser. Agora, o resto do Brasil, então, como você disse, é exatamente o oposto, não para de chover. Exatamente. Aí é bastante chuva, né, Silmar? Chove... E que isso vem atrapalhando, né, Silmar? Isso está atrapalhando a colheita. E outro problema que está acontecendo, que ninguém está falando, que vai virar um caos essa chuvarada, é a logística. Porque uma coisa é você tirar a soja do campo, certo, Silmar? Mesmo com umidade, mesmo com umidade excessiva, mas o produtor dá um jeito e consegue tirar. O problema depois é levar da fazenda para os armazéns, e dos armazéns para os portos, né? Ou nos entrepostos. Que isso vai virar um caos daqui para frente, porque fevereiro está se mostrando com muitas chuvas ainda. Lógico que não existe mais aquela possibilidade de invernar por 10 dias, como a gente já tinha falado, graças a Deus isso não vai acontecer, mas o fato de chover quase que diariamente, mesmo na forma de pancadas, isso dificulta muito as condições das estradas, né, Silmar? A gente sabe que nossas estradas já são péssimas, por natureza, né? E com esse excesso de chuvas e os caminhões vindo, né? Já com uma frequência maior de trânsito de caminhões, você imagina como vai ficar essa logística no Brasil agora no mês de fevereiro. As estradas sem asfalto, o próprio asfalto tem cedido em várias regiões pelo excesso de chuvaradas, né? Exatamente. Gerais, em outros estados. Marco Antônio, algum alerta específico lá, para fora esse que você já citou, para algumas outras regiões, extremo norte do país, por exemplo, região do Mato Piba, como está o cenário? Não, eu acho que é o seguinte, Silmar, acho que o grande alerta fica muito cuidado aí nas horas da colheita da soja, dessecação, né? Porque o mês de fevereiro vai estar se mostrando com muita chuva sobre o sudeste, centro-oeste e Mato Piba. E até mesmo no interior do Nordeste, que muitas vezes a gente deixa de falar um pouco do interior do Nordeste, né? Que vai ser bastante chuvoso. Não é aquela invernada, mas como vai ter chuvas muito frequentes, isso pode trazer aquela perspectiva de que a colheita não anda no ritmo que o produtor ou que o mercado queira. Então, isso pode trazer bastante complicações aí ao longo do mês de fevereiro. E o outro alerta fica para o sul. É um alerta mais positivo para o sul, porque há previsões de chuvas nesse final de semana e depois no próximo. Isso mantém uma condição relativamente melhor do que foi em janeiro, mas ainda as quebras deverão ser bastante significativas devido, lógico, às secas que ocorreram lá desde meados de novembro para cá. Agora, Marco Antônio, passando a régua aqui na América do Sul, vamos tentar ver se você já tem alguma informação, porque o mercado agora está todo preocupado com esse negócio da quebra da soja, que é muito grande, começa a ficar preocupado com a próxima safra americana, né? Ou seja, o mundo, especialmente os Estados Unidos, vai precisar de uma safra grande para poder compensar parcialmente essas quedas brutais aqui na América do Sul em termos de soja, senão o preço explode ainda mais, né? Agora, o clima para ele, será que vai ser bom, Marco Antônio? Sei que a pergunta é um tanto cedo ainda, mas como é que está teu radar aí para o início, pelo menos, da próxima safra americana? Isso é uma grande pergunta para o momento.
Você gosta de mim, né, Silmar? Você gosta, né? Olha, Silmar, ainda está complicado falar da safra americana, né? Primeiro a gente tem que ver o que vai acontecer com a Laninha, né? A Laninha está perdendo forças, é fato, e deve entrar numa neutralidade no nosso outono e primavera deles. Então, assim, o que dá para falar de antemão é que bem provável que o início da safra nos Estados Unidos deve ocorrer meio que dentro de uma normalidade. A gente não está vendo aí grandes problemas por início, deixa bem claro aqui, por o início da safra americana, tá? O plantio deve transcorrer dentro de uma normalidade. No entanto, se você pegar como foi o Rio Grande do Sul esse ano, o plantio foi maravilhoso no Rio Grande do Sul esse ano e no Paraná. Choveu bem, choveu dentro de uma média, o plantio deslanchou. O problema ficou agora, no final da primavera e o início do verão, que faltou chuvas. E para isso acontecer nos Estados Unidos, a Laninha tinha que persistir. E não é o caso. Então, assim, falar alguma coisa sobre o desenvolvimento das lavouras de soja e milho nos Estados Unidos, acho que ainda é muito cedo ainda para isso. A gente vai precisar de pelo menos mais uns 60 dias. Só em março que a gente vai ter uma ideia. Mas, de antemão, já dá para falar que o plantio deve transcorrer dentro de uma normalidade. Muito bem, tem Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, dando aqui uma panorâmica da situação do clima na América do Sul, também em termos globais. Marco Antônio, por enquanto é isso, muitíssimo obrigado, bom retorno para você, boa semana, até a próxima, hein? Obrigado. Eu que agradeço, Silmar, qualquer novidade a gente entra aqui falando com você ao vivo, se não, até segunda-feira no nosso próximo bate-papo. Perfeito, obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado. Olha, preço da soja no mercado interno deram uma explodida aqui de sexta-feira para cá. Semana passada a soja subiu bem em Chicago e continua agora pela manhã novamente. Preço do mercado físico também deram um salto aqui. Tem novidade aqui, os preços ultrapassando a casa dos 190. Fazia tempo, acho que não tinha acontecido ainda. 191 em Passo Fundo, por exemplo, bateu na sexta-feira, final do dia, alta de 1,1%. No Porto de Paranaguá chegou 187, é o que está aí, é isso? Subindo R$3 em relação ao dia anterior, mas no Porto Rio Grande chegou a 192, não está aí, mas eu fiquei sabendo. E rumores no mercado de que houve pedidas aqui de até R$200 por saca no Porto Rio Grande, mas para fevereiro. O mercado aí realmente embicando aqui no sentido dos 200, que não vai ser muito difícil de atingir, não. Está vindo no curto prazo, em função de todo esse problema aqui da quebra da safra brasileira e sul-americana. Bom, o que mais aí? Uma alta mais forte em Sorriso. Sorriso deu um salto, 4,3%, bateu em R$169 por saco, brevemente vai estar na casa dos 170 também, com os demais praças do país afora. O que mais? Milho, vamos ver o milho. O preço do milho aqui tem para tudo que é gosto, tem uma alta aqui em Rondonópolis, 1,2%, tem algumas correções para baixo também, Campinas e Cascavel, mas o preço do Porto subindo. O milho também está inflacionado, tem subido também em Chicago, subiu na semana passada, hoje está oscilando entre alta e baixa, mas é um mercado que também vem refletindo as perdas aqui na América do Sul e tem uma tendência maior de firmeza do que de queda. Bom, daqui a pouco a gente vê mais mercado físico, antes disso, vamos dar uma conferida nas nossas notícias de hoje. Bom, como sempre, segunda-feira saiu o Boletim Focus do Banco Central com as expectativas dos analistas do mercado financeiro sobre o comportamento da economia. O documento divulgado hoje reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. E a expectativa é sempre de piora nos índices inflacionários, inflação maior, taxa de juros também subindo para acompanhar. Vamos ver. As projeções do mercado financeiro para a inflação em 2022 subiram pela terceira semana consecutiva. A média das previsões para o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, alcançou 5,38%. Na semana passada, ele era de 5,15%. A estimativa do crescimento econômico para este ano permaneceu praticamente estável, variando de alta de 0,29% para 0,3% em uma semana. Já a projeção para o PIB, Produto Interno Bruto, do próximo ano caiu, passando de crescimento de 1,69% para 1,55%.
E o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne essa semana, começa a reunião amanhã, para definir a taxa de juros, taxa básica de juros da economia, a Selic, que atualmente está em 9,25%. A expectativa é de que suba ao patamar de 2 dígitos, ou seja, acima de 10% ao ano. O encontro será amanhã, na quarta-feira, quando será feita a divulgação da nova decisão. O atual ciclo de alta dos juros começou em março de 2021, quando a Selic subiu da mínima histórica de 2%, e desde então foram 7 altas seguidas. O mercado financeiro espera que a taxa Selic volte a cair somente no começo de 2023, ano que vem. O Banco Central tem elevado os juros para combater a inflação, que atingiu mais de 10% em 2021, que é a maior em 6 anos. E o Brasil criou mais de 2.700.000 vagas de trabalho com carteira assinada em 2021, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Os números positivos do CAGED contrastam com a taxa de desemprego geral no país, que ficou em 11,6% no último trimestre de 2021, atingindo mais de 12,4 milhões de brasileiros. Apesar de o número ser o menor desde janeiro de 2020, os trabalhadores estão ganhando menos. O rendimento real caiu para uma média de R$ 2.400, menor número da série histórica, iniciada em 2012. Apesar do resultado positivo no acumulado de 2021, o mês de dezembro teve saldo negativo, com mais desligamentos que admissões. O país fechou 265 mil vagas de emprego no mês passado, resultado de 1,43 milhão de admissões e 1,7 milhão de desligamentos. Os dados são do IBGE. E vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, na manhã de hoje, preço do boi gordo oscilando aqui entre altas e baixas. Araçatuba, Noroeste Paulista, com valorização, subindo 1,5% para 340, voltando aos R$340 arroba. Até algumas quedas também. Marabá, no Pará, por exemplo, queda de 1% para R$290 arroba. Trigo Mineiro também, uma queda de 1,5% para 330. Demais pratos que a gente está vendo aqui, sem alterações, pelo menos até amanhã desta segunda-feira. Vamos ver o preço do café? O preço do café no mercado físico, com alta hoje pela manhã, 1.460 no sul de Minas, o arábica de boa qualidade, uma alta de 1,4%, são cerca de R$20 em relação ao dia anterior. 1.465 no Cerrado Mineiro, alta de 1,4% também. O Conilon também tem valorização lá em Vitória do Espírito Santo, R$ 825 por saco, uma alta de 0,6%. Vamos para o arroz. Arroz no mercado físico, alta média aqui de 0,2% nas principais praças que a gente acompanha no sul do país, onde se concentra o grosso da produção. Região central do Rio Grande do Sul, 63,45%, alta, como eu disse, de 0,2%. Temos ainda o algodão, preço do algodão no mercado físico, com alta forte, acompanhando o mercado internacional, 0,7%. São Paulo, CIF, por exemplo, posto em São Paulo, R$ 7,00 por libra peso, algodão em pluma, com alta, portanto, de 0,7%. Daqui a pouco a gente vê, se der tempo, mais um pouquinho de cotações aqui do mercado físico. Antes disso, vamos dar uma conferida no assunto que está dominando as atenções essa semana. Começa hoje na ONU uma reunião do Conselho de Segurança para discutir a crise entre Rússia e Ucrânia. O mundo todo está com atenções voltadas para lá. E a Rússia declarou que não quer guerra com a Ucrânia, mas que não permitirá que seus interesses sejam ignorados pelos países do Ocidente. Vamos ver. A semana chega ao fim com demonstrações de força de todas as partes. A Ucrânia testou defesas aéreas perto da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Já Moscou fez exercícios navais no Mar Negro, o quintal da Ucrânia. No campo da diplomacia, o tom foi mais ameno. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a Rússia não quer guerra com a Ucrânia, mas não vai permitir que as preocupações de segurança dos russos sejam ignoradas pelo Ocidente. Em conversa com o presidente francês Emmanuel Macron, Vladimir Putin também reclamou do descaso. A Rússia quer que a OTAN tire tropas do leste europeu e ofereça garantias legais de que a Ucrânia jamais fará parte da aliança militar.
A retórica do Ocidente não está tão alinhada nessa crise. Enquanto Estados Unidos e Reino Unido mostram um tom mais firme, a Alemanha é mais cautelosa e tenta a todo custo evitar um conflito com a Rússia, porque depende do gás que vem de Moscou. O chanceler Olaf Scholz tenta jogar para os dois lados. Numa tentativa de agradar a OTAN, a Alemanha enviou 5.000 capacetes à Ucrânia. O prefeito da capital, Kiev, chamou a atitude de piada e diz que os alemães parecem não entender que eles estão lidando com um exército russo muito bem equipado. O político ainda questionou que tipo de ajuda os alemães enviarão a seguir. Travesseiros? It's not enough. It's not really help. Com isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta segunda-feira. Uma boa tarde, uma boa semana. E a gente volta às 18h30 com o Consultor AgroMais. Até mais.